Fala pessoal, bem-vindo de volta aqui no nosso treinamento e agora a gente vai falar sobre as próximas duas etapas aqui, né, do nosso escopo aqui do treinamento, do gerenciamento do cronograma, que é sequenciar as atividades e estimar a duração, tanto das atividades quanto do nosso projeto, né, vocês vão observar que conforme a gente for sequenciando as atividades, né, e colocando duração em cada uma delas, o Project também vai calcular a duração do projeto pra gente. E para a gente falar de relacionamento de tarefas, né, antes da gente partir para o software, eu queria só dar o conceito aqui das 4 opções que a gente tem para poder relacionar tarefa no MS Project, né? Então, a primeira delas é o relacionamento aqui da predecessora com a sucessora, que é o relacionamento de término a início, que é o mais conhecido, né, o relacionamento TI. Então, basicamente, ele quer dizer que eu só consigo iniciar uma tarefa, né, quando eu tiver concluído uma tarefa anterior. Então, para a gente trazer aqui para um exemplo prático, né, vamos supor que você tem uma loja aí de varejo, né, você vende algum tipo de produto aí, um mercado, enfim, e você quer fazer um panfleto, né, um catálogo com as ofertas da semana. Então, você tem ali uma série de atividades que você tem que fazer e algumas delas você só consegue executar, né, depois que você concluir a atividade anterior. Então, por exemplo, não tem como você mandar imprimir o catálogo se você não tiver a arte do catálogo ainda para mandar para a gráfica, né? E você também não consegue ter a arte do catálogo se você não tiver definido quais são os produtos e quais são as ofertas, né? Os descontos que você vai dar e tudo mais. Então, esse é um típico exemplo de relacionamento de término e início, né? Primeiro você define os produtos, depois você define os descontos, depois você manda fazer a arte do catálogo, depois você manda imprimir o catálogo, e aí depois que a gráfica te entregar que você vai conseguir distribuir o catálogo, né? Então, eu não consigo divulgar o catálogo sem antes ter impresso, eu não consigo imprimir sem antes ter feito a arte, e assim sucessivamente, né? Então, assim, esse é o mais básico, é o mais utilizado, né? O sequenciamento término e início. E a segunda opção é o II, né? Que é o início a início. Então, eu tô dizendo para você que eu posso iniciar a atividade sucessora depois que eu iniciar a atividade predecessora. Não necessariamente elas estão iniciando juntas, tá? Mas é quase que uma autorização, né? Eu só estarei apto a iniciar a atividade sucessora depois que eu iniciar a atividade predecessora, tá? Porque tem muita gente que confunde esse relacionamento como uma obrigação, sabe? No caso do término e início, né, não tem jeito, porque eu preciso acabar essa daqui para começar a outra. Mas no início e no término, não necessariamente. Eu posso iniciar essa atividade sucessora mais para frente aqui, ela não precisa começar exatamente aqui do ladinho, né, no mesmo dia que a atividade predecessora, mas eu não posso iniciar ela antes, né? Porque eu preciso ter iniciado a predecessora para aí sim eu poder startar, né, essa atividade sucessora aqui. Então esse é o relacionamento início a início. O término é a mesma coisa, mas ele diz respeito ao encerramento, né? Então eu só posso encerrar essa atividade sucessora se eu tiver encerrado a predecessora também, né? E também é a mesma relação, só que uma no começo e a outra no término, mas é que mais causa aqui dúvida nas pessoas é o relacionamento início a término, né? Porque ele é invertido. A gente olha aqui e fala que a atividade sucessora, ela só pode terminar depois que eu começo a atividade predecessora. E isso soa muito estranho, porque a gente tende a olhar para a atividade sucessora como uma atividade que vem depois, né? Mas o que acontece aqui nesse relacionamento de início a término é que eu só posso terminar a sucessora quando eu começo a atividade mandatória nesse relacionamento. Por isso ela é predecessora, porque ela que está mandando nesse relacionamento, né? O que acontece com ela é que dispara o que vai acontecer com a atividade sucessora. Então, não necessariamente eu estou falando que ela vai começar depois, né? Por mais que no nosso cronograma a primeira coisa que ele vai mostrar pra gente é isso, né? Mas aqui um exemplo que vai deixar isso muito claro e muito fácil da gente entender, que é um exemplo que eu gosto de usar, que é o do ingresso do cinema. Então, vamos supor que você vai no cinema e assistir um filme
E vamos partir aqui do cenário que você está no shopping e você vai comprar na bilheteria lá, né? Então você chega na bilheteria e compra o ingresso do cinema, e aí você vai entrar na sala e vai estar passando um trailer e alguma coisa nesse sentido, né? A gente poderia definir em um projeto específico que essa bilheteria vai vender o ingresso até a hora que o filme começar. E aí, quando começar o filme, aí a gente fecha a bilheteria. Porque aí não é legal o cara entrar no meio do filme, né? A mesma coisa para um teatro, por exemplo, né? Então a bilheteria ela tá ali vendendo o ingresso, e aí quando começar o espetáculo, ela fecha. Só que assim, uma coisa é você pôr um horário para ela fechar, né? A bilheteria fecha 10 horas. E aí se o espetáculo atrasa para começar, às vezes você consegue ali ser maleável e ir vendendo o ingresso ainda até começar de fato a peça, né? Até o filme começar. Então essa relação aqui, ela vai ser determinada pelo início do filme, pelo início da peça de teatro. E por isso a peça de teatro e o filme é a atividade predecessora, porque ela que manda nessa relação. Então, quando o filme começar, quando ele iniciar, aí sim eu posso terminar a venda dos ingressos, eu posso encerrar a bilheteria, que é a minha atividade sucessora, que depende de alguma ação da outra atividade, que no caso é o início do filme, o início do espetáculo, que é a nossa atividade predecessora. Então, no próximo vídeo a gente vai sequenciar as atividades, inserir latência, a gente vai entender também sobre a duração normal e dias corridos, né? Definir restrições e datas limites, dividir e agendar tarefas manualmente e inativar tarefas. A gente vai ver o caminho crítico e o caminho da tarefa, isso tudo nas próximas aulas. Um grande abraço e até lá.